Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje a gente vai analisar aqui uma questão do concurso de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil de 2014, prova elaborada pela ESAF, e o tema da questão é regimes aduaneiros. A questão que a gente vai analisar hoje, ela trata de regimes aduaneiros no Brasil. O enunciado é: sobre os regimes aduaneiros no Brasil é incorreto afirmar que. Então, mais uma questão que o elaborador pede para você assinalar incorreta. Então, ele provavelmente vai copiar excertos de legislação e vai inserir alguma incorreção em um deles. É o que habitualmente se faz em questões do gênero elaboradas pela ESAF. Então, na alternativa A, se trata de um regime aduaneiro especial. Hoje no Brasil a gente tem 17 regimes aduaneiros especiais, 3 regimes aplicados em áreas especiais e 2 regimes comuns ou gerais, a importação definitiva e a exportação definitiva. Aqui está tratando de um regime aduaneiro especial. A alternativa A diz: na admissão temporária de máquinas e equipamentos para utilização econômica, sob a forma de arrendamento operacional, aluguel ou empréstimo, ocorre suspensão parcial de tributos e pagamento proporcional ao tempo de permanência no país. Bom, essa é basicamente a definição da modalidade de admissão temporária. O regime chama admissão temporária, mas essa é uma espécie, uma modalidade desse regime, e que permite que você traga temporariamente para o país bens para usar economicamente, ou seja, para prestar serviço a terceiros ou para produzir outros bens. É isso que se entende por utilização econômica. E nesses casos você tem que pagar parte dos tributos, de acordo com o tempo de permanência no país. É 1% ao mês, é o que estabelece o Regulamento Aduaneiro, Decreto 6759 de 2009. Esse tema você vai achar lá nos artigos 373 e 374 do regulamento, e a única confusão que poderia existir aí seja talvez em relação a esse tipo de contrato, arrendamento operacional, aluguel ou empréstimo, ou a necessidade de pagamento proporcional ao tempo de permanência. O pagamento a gente já esclareceu. Você paga parte dos tributos que seriam devidos e garante a outra parte. No que se refere aos contratos, essa é exatamente a expressão que usa o artigo do regulamento: arrendamento operacional, aluguel e empréstimo. Caso se falasse aqui em arrendamento mercantil do tipo financeiro, também conhecido por leasing, aí a alternativa estaria incorreta, porque o leasing no Brasil recebe o tratamento de importação definitiva, ele não é enquadrável como admissão temporária. Então você não deve assinalar a alternativa A, porque ela está correta. Alternativa B: a extinção do regime de admissão temporária pode ocorrer com a destruição do bem às expensas do interessado. Isso também decorre de uma disposição literal do Regulamento Aduaneiro sobre esse mesmo regime, admissão temporária, agora aplicável a ambas as espécies, suspensão total e suspensão parcial, e a extinção por destruição, que está lá no artigo 367, inciso 3 do RA, ela não é a forma mais comum de extinção da aplicação da admissão temporária. O que você espera de um bem que vem temporariamente para o Brasil? Que ele volte para o estrangeiro. Então a reexportação é, por natureza, a destinação esperada da admissão temporária. Pode ser também que esse bem que ingressou temporariamente aqui resolva ficar em definitivo e seja nacionalizado, despachado para consumo em uma importação definitiva. Isso também é bastante comum. Mais rara é a hipótese da alternativa, né, de você ter um caso de uma admissão temporária e que talvez fique custoso para você devolver essa mercadoria para o estrangeiro e não tem interesse em nacionalizar. Aí você vai pedir para a aduana autorização para destruir as suas expensas, ou seja, quem paga a destruição é quem admitiu temporariamente a mercadoria. Então, essa situação existe na legislação, não é a mais comum, mas ela existe e está previamente contemplada também no Regulamento Aduaneiro, pelo que você não deve assinalar a alternativa B. A alternativa C, que parece ter sido um deslize do elaborador, mas não é a alternativa considerada incorreta pelo gabarito, e diz: nos portos secos,
a execução das operações e a prestação de serviços conexos serão efetivadas mediante o regime de permissão, salvo quando os serviços devam ser prestados em Porto Seco instalado em imóvel pertencente à União, caso em que será adotado o regime de concessão precedido da execução da obra pública. Parece aqui que o elaborador da questão confundiu esse regime de concessão, que é uma forma de operação de recintos, que pode ser por concessão ou permissão, e que nem está no livro de regimes aduaneiros, no regulamento. Ele está lá no livro 1, no artigo 12, parágrafo único, e trata das formas de operação de recintos alfandegados. Então, isso não é um regime aduaneiro, tá? Não é um regime aduaneiro, o que poderia aí ocasionar uma discussão em relação ao enunciado, que fala sobre os regimes aduaneiros no Brasil. Isso não é um regime aduaneiro. O regime de permissão e o regime de concessão são regimes de operação de recintos. Na classificação que o regulamento aduaneiro usa, não são regimes aduaneiros. Mas o que ele diz na alternativa C está correto e corresponde literalmente ao artigo 12, parágrafo único do regulamento aduaneiro. A alternativa D, que é a alternativa indicada como incorreta, ou seja, que deve ser assinalada pelo gabarito da questão, diz: o regime especial do entreposto aduaneiro na importação é o que permite a armazenagem de mercadoria estrangeira em recinto alfandegado de uso público, com suspensão do pagamento dos impostos federais. Até aí ele está literalmente copiando o artigo 404 do regulamento. Mas ele termina: com incidência da contribuição para o PIS/PASEP importação e COFINS importação. Então, aqui tem uma imperfeição de redação, tá? Porque o regulamento aduaneiro não diz com suspensão de uma e com incidência da outra. Ele diz com suspensão de ambas. Suspensão tanto dos impostos quanto das contribuições. Então, para você que quer analisar Ctrl+C, Ctrl+V, essa alternativa aí estaria incorreta, e é a que o gabarito dá como incorreta. Mas, de fato, o que acontece aí é a suspensão. É a suspensão do pagamento das contribuições, por força de uma disposição legal, Lei 10.865, de 2004, artigo 14. Ele diz que as suspensões dos impostos se aplicam nos regimes também às contribuições. A alternativa E, o regime de exportação temporária para aperfeiçoamento passivo, é o que permite a saída do país por tempo determinado de mercadoria nacional nacionalizada para ser submetida à operação de transformação, elaboração, beneficiamento ou montagem no exterior e a posterior reimportação sob a forma de produto resultante com pagamento dos tributos sobre o valor agregado. Mais um copiar e colar, agora do artigo 449 do regulamento aduaneiro, e essa é a definição de exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. Ela não serve só para isso, ela serve também para conserto, reparo e restauração. É uma mensagem que está no parágrafo. Então parece que aqui houve realmente uma predileção do elaborador por copiar e colar trechos do regulamento aduaneiro. Daí a importância de você ler o regulamento aduaneiro com atenção. Esse regime de exportação temporária para aperfeiçoamento passivo, ele prevê que no retorno do produto resultante a tributação seja só sobre o valor agregado. Essa é uma questão também a ser avaliada nessa alternativa. Então está correta a informação de que o pagamento é só sobre o valor agregado. Ela não estaria correta se a gente estivesse falando de conserto, reparo e restauração, porque aí a tributação seria sobre o material acaso empregado. Mas na situação que está narrada aqui na alternativa, a informação está correta. Tá? Então, essa é a solução da questão proposta em 2014, e a alternativa a ser assinalada é a letra D, que é indiscutivelmente incorreta, embora tenha aí uma imperfeição, uma reconhecida imperfeição de elaboração na alternativa C, que não trata de um regime aduaneiro. Se você gostou da análise dessa questão, deixe aqui os seus comentários, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro no YouTube, ative a sinetinha para receber novas notificações sobre postagens, e se você quiser que a gente resolva alguma questão de qualquer concurso sobre comércio exterior ou legislação aduaneira, poste a questão nos comentários que a gente, em uma próxima oportunidade, vai analisar essa questão. Siga também a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, com postagens diárias sobre legislação aduaneira, comércio exterior, direito aduaneiro e curiosidades aduaneiras.